Olá meus amigos, sou Luiz Carlos Marota Júnior, autor do site www.tecnicasdedesenvolvimento.com.br e o mote é recognição. Hoje eu vim apresentar a vocês a segunda parte do programa Emagreça Eliminando a Fome Emocional. O propósito desse programa é desmistificar alguns conceitos equivocados do emagrecimento. Primeiro, dieta não resolve, né? A dieta ela gera um metabolismo totalmente disfuncional no ser humano e é corrigido com o tempo e fatalmente gera o efeito sanfona. Que o problema todo está em três áreas: comportamento emocional, a rotina de atividades que você tem, né? E alimentação. São três variáveis que a gente ataca e que a gente focaliza no programa. Porque é muito interessante, como você vê na internet hoje, o que é o escopo de um curso hoje da internet de emagrecimento? Um monte de vídeo de exercícios de alto impacto. O meu processo aqui ele é totalmente distinto desse. Porque o meu objetivo são as pessoas que não têm muito tempo para academia, não têm muito saco para academia, e aí eu trabalho com essas três variáveis, que uma, fitness. A fitness eu trabalho com o mínimo de atividade física necessária, inerente à boa manutenção do organismo, que é a caminhada, né? E o abdominal pacífico, o grande mote, que essa é a grande sacação do programa. O abdominal pacífico você faz até na hora que estiver indo ao banheiro, tá? Aproveitando todas as oportunidades que você tem durante o dia. Se o espírito de porco interior não sabotar e falar, poxa, é babaquice, isso é fantástico. Você gera um tipo de metabolismo, estabelece um critério para o seu sistema nervoso central, onde a energia e o oxigênio são ricos. Porque o que é a pessoa sedentária com um comportamento emocional disfuncional? É uma panela queimando com aquele fogo amarelo e sai aquela panela cascuda, preta. É mais ou menos isso. Oxigênio pondo. Porque quando a mistura é rica, há muito oxigênio, há combustão, o gás é azul, a panela é limpa, o cozimento, a cocção é rápida. Existe eficiência, é pouco movimento e muito desenvolvimento. O cara nervoso que acelera muito, está saindo uma borra de fumaça lá no cano de descarga dele, e muito movimento e pouco desenvolvimento, está gastando muito e pouco rendendo. Ok? Todo esse processo está no curso. Como é que funciona o metabolismo, o que o açúcar faz. Nós temos em torno de 30 nutrientes no corpo humano. Existe mais de 90 substâncias no universo, nós temos em torno de 30 que nós precisamos. Você não pode ignorar o carboidrato. Desculpa. Não existe a possibilidade de você consumir uma dieta apenas com proteínas. Você vai comprometer seus rins e depois todo um sistema metabólico, endócrino, imunológico fica comprometido, porque você cria uma rotina de funcionamento. Toda a funcionabilidade é comparada a um carro andando sem óleo. Você tem problemas renais, né? Por que o guepardo, o leão, ele só corre 100 metros, autoexplosão? Porque só come proteína, você precisa de carboidrato. E carboidrato leva a glicose para o cérebro. E você precisa 20% a 25% do seu consumo de glicose vai para o cérebro. Muito poucos nutrientes. Então as pessoas ficam esquecidas. Elas têm baixo nível intelectual de atividade cerebral, de sinapses cerebrais, quando elas comem muita proteína, são esquecidas. Há um processo devastador de oxidação de sinapses neurais. Você tem que buscar o equilíbrio, meus amigos. É o equilíbrio, sabe? Você tem que entender todo esse processo e buscar o equilíbrio, que o problema disfuncional não está só no comportamento, está no comportamento emocional. Existe um mindset, uma matriz de funcionamento. Qual essa programação mental roda dentro de você, dizendo que você não merece, que você não pode ter o corpo? Você consegue visualizar um corpo melhor, uma vida melhor? Se você não consegue, existem problemas disfuncionais na parte cognitiva. Provavelmente você não vai conseguir atingir o estado desejado. São combinações de fatores que
são determinantes para você atingir o seu estado desejado. Tá? E todo esse trabalho está lá no meu curso, está em promoção, sabe? São 200 páginas, são 3 áudios de reimpressão mental, ressignificação, toda a parte de recognição, que não é uma dieta, não é uma reeducação alimentar apenas, é uma reeducação cognitiva, é uma recognição, ok? Então visitem lá o site, meu site, vocês vão ver, tem brindes lá de cortesia para essas dicas, né? Está muito acima do que está sendo disponibilizado no mercado, é muito mais avançada do que isso, é muito mais cerebral, né? E não vai te tirar muito da sua zona de conforto, não. Ok? Muito obrigado, até a próxima. Meus amigos, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Eu estou aqui e gostaria de fazer um relato a vocês dentro desse gancho aí do programa Eliminando a Fome Emocional. Veja, o que o açúcar faz? O açúcar é como se fosse uma persona não grata do universo. Ele é uma pessoa indesejável. Ninguém quer o açúcar. O açúcar corre na corrente sanguínea. Quem gosta de açúcar não é simplesmente o pâncreas, nem é o pâncreas, nem é o fígado. Então ele é um agente totalmente indesejável. Claro que é necessário, mas temos que buscar um certo equilíbrio, porque as células elas querem nutrientes e não comida. A comida tem que ser processada, metabolizada, e o açúcar, você tem um sistema de programação mental onde o açúcar determina que ele tem que correr, porque você comeu arroz, feijão, beterraba, cenoura, bife, angu, taioba, e num dado momento depois existe um neurotransmissor chamado leptina. Ele demora a chegar essa informação no seu cérebro, e aí você, nas suas pupilas gustativas, dizem: você ainda está com fome, existe alguma coisa. Veja, não é só uma programação, já faz no cérebro dizendo depois do almoço que você quer um brigadeiro, ou você quer um doce. Não, já existe todo no seu sistema metabólico uma programação dizendo: eu quero o excesso. Eu quero excesso, porque nem sempre a gente consegue eliminar um mau comportamento. A gente tem que mudar por um outro comportamento, por uma outra opção. Às vezes o que é bom, por mais autodestrutivo que seja, você deve ter outra escolha. Provavelmente você não vai parar nunca se você tiver um vício, um hábito nocivo, autodestrutivo, porque você precisa ter um outro comportamento. Você tem que ter uma outra escolha. Para alguma coisa que você gosta, mesmo que seja nociva, você tem que ter uma coisa melhor a oferecer a si mesmo. O açúcar está correndo na corrente sanguínea e se não tiver, todo o sistema pergunta, um sistema de programação mental, seu sistema nervoso central determina que você deve comer aquele açúcar para estar totalmente satisfeito, porque os nutrientes que você precisa, o açúcar é o principal, e não é, meu amigo, e não é, ok? Então vamos aí comer uma vez por semana um brigadeiro, um chocolate, um bombom, aquele bombonzinho de coco maravilhoso. Vamos comer depois do almoço mais uma vez por semana, e para cada pecado gastronômico uma boa ação na atividade física, ok? Muito obrigado, proteção divina.